Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Receba neste momento a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está chegando aqui em nosso canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Venha fazer parte desta família, a família de Cristo. Já se inscreve aqui abaixo, deixe o seu like e ative o sininho das notificações na opção de todas, para você estar sempre recebendo as orações, uma palavra maravilhosa que vai edificar a sua fé, que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua história. É muito importante que você já se inscreve. Fazendo assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Meus queridos, hoje eu trouxe uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração na manhã de hoje. Então fique comigo até o final do vídeo para que você possa ser edificada por esta palavra maravilhosa. Meus queridos, você sabe como vencer o medo? Hoje eu vou falar para você como você vai fazer para que você venha superar esse medo que está atacando a sua vida. Saiba que Deus quer te ver vencendo o medo. Ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida de paz, sem medo, sem tribulação na sua vida, com seu coração em paz. Ele quer ver você vencendo o medo da morte, vencendo o medo da pobreza, vencendo o medo da falta de saúde. Ou seja, Deus quer que você tenha uma vida plena. Lá em 2 Timóteo, 1:7, diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Nos dias de hoje, o medo tem surgido como um inimigo da humanidade, muito difícil de ser combatido. De certo que esse inimigo não é novo, pois desde que o homem se entende por gente, esse inimigo existe. Nos dias de hoje, cada vez mais tem surgido casos de pessoas vítimas do medo. Esse inimigo que paralisa, rouba e mata muitas pessoas em todo o mundo. Hoje você vai aprender como vencer o medo usando a Bíblia, a palavra de Deus. Independentemente de religião, através da Bíblia você irá encontrar um meio eficaz de acabar com o medo, esse inimigo tão cruel. Hoje eu quero falar dos 6 medos básicos que escravizam a humanidade. São eles: medo da pobreza, medo de ficar velho, medo da crítica, medo de perder um amor, medo da doença e medo da morte. O medo da pobreza é um medo muito cruel. Por causa desse medo, principalmente, milhares de pessoas cometeram suicídio devido às dívidas. Sabemos que isso não é a solução. Temos uma alma para dar conta com Deus no último dia. Somente Deus tem o poder de tirar a vida. Ele deu a vida e Ele que tira. Se nós cometemos esse cruel erro, sabemos que não há salvação, pois somente Deus que tem o poder de tirar a vida do ser humano. Então, por isso, devemos nos apegar mais a Deus. Devemos guardar
a palavra do nosso Senhor Jesus em nossos corações. É Ele que nos ajuda a vencer, a superar qualquer situação. Para vencer esse medo, devemos confiar em Deus primeiramente, porquanto sem fé não podemos vencer nada. Temos que ter fé em Deus, temos que seguir a sua palavra em obediência, em sinceridade. Lá em Mateus 6:26 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Esse versículo nos ensina que Deus sempre nos proverá o alimento. Ou seja, se Deus cuida das aves do céu, quem dirá de nós humanos que somos seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança? Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Esses outros versículos nos mostram que devemos acreditar fielmente em Deus, pois Ele é um Pai justo e generoso. Portanto, não devemos ter medo da pobreza. Pobre é o diabo, nós somos ricos, porque Deus é dono do ouro e da prata. Tenha o hábito de falar com Deus, conecte com Ele, certamente o encontrarás, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Como vencer o medo de ficar velho? Esse medo é muito comum e está ligado às nossas limitações. Na verdade, ninguém quer ficar limitado. Queremos correr, brincar e estar dispostos sempre. Entretanto, devemos tomar cuidado com esse medo, pois ele é aliado muito forte da depressão e da baixa estima. Esse é um medo que paralisa muitos e acaba deixando muitas pessoas amargas. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 16:31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os sustentará. Eu os fiz, e eu os levarei, eu os sustentarei, e eu os salvarei. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Como podemos ver, os versículos nos encorajam a viver uma boa velhice. Ao certo que a velhice é uma fase que deve ser desfrutada. Portanto, seja confiante e desfrute da melhor maneira quando a melhor idade chegar. Como vencer o medo da crítica? Esse medo é capaz de fazer paralisar até os mais fortes homens da história. Muitos sonhos não foram realizados por esse medo. Insegurança e timidez são derivados desse tipo de medo.
Já pensou se os grandes homens não tivessem vencido esse medo? Provavelmente muita coisa não iria existir, pois o medo da crítica ia fazer as boas ideias serem sufocadas. Inegavelmente, ainda estaríamos na era das trevas. Aprenda como vencer esse medo. Veja o que diz a Bíblia lá em Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Está lá em Isaías 54:4. E lá em 2 Timóteo 1:7, diz assim a palavra de Deus: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você precisa acreditar nesses versículos, mas a ideia é uma só: acredite e prossiga. Não há espaço para timidez e vergonha. Esqueça a crítica, pois o Criador está com você. Como vencer o medo de perder o amor de alguém? Esse medo já fez muitas tragédias. Contudo, esse foi o medo que levou Caim a matar seu irmão Abel. O medo de perder a atenção de Deus foi motivo para o primeiro homicídio da história, segundo a Bíblia. Esse medo faz mocinhos se tornarem monstros e igualmente faz homens fortes se tornarem fracos. Por volta dele está os ciúmes e a inveja. As pessoas vítimas desse medo precisam rapidamente se apegar em Deus, pois não podemos prender o amor de ninguém. Veja o que a Bíblia diz lá em 1 João 4:18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Quem ama não prende ninguém. Antes de amar alguém, devemos nos amar primeiro. Se dissermos que amamos alguém e não nos amamos, logo somos mentirosos e o nosso amor não existe, pois ninguém pode dar o que não tem. Primeiramente, ame-se e naturalmente atrairá o amor das outras pessoas. Lembre-se, você tem o amor de Deus e isso é tudo. Como vencer o medo da doença? A doença é algo que assola a humanidade. Dores, inatividade, deformações e tantas coisas mais. Certamente ninguém quer passar por isso. A grande maioria das pessoas tem muito medo de ficar doente. Você atrai o que teme. A nossa mente precisa estar blindada para que esse medo não tome conta dos nossos pensamentos. Veja o que a Bíblia diz lá em Lucas 9:2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-nos grandes multidões, e eles curou a todos. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes
manifestarei abundância de paz e de verdade. Está lá em Jeremias 33:6. Há muitas passagens bíblicas que falam de cura. Deus é aquele que fez o corpo humano. Logo, Ele também pode curar tudo e qualquer doença. Tire a doença da sua mente. Viva uma vida sadia. Afinal, você é filho de Deus. Como vencer o medo da morte? O 6º tipo de medo é o medo da morte. A morte é o principal medo da humanidade. Todos nós estamos sujeitos a ela. Inegavelmente, isso faz parte de uma lei. Esse medo tem causado pânico em muitos. Porém, a morte é o começo e não o fim. Não adianta ficar pensando na morte. É preciso viver a vida e buscar tirar o maior proveito disso. O medo da morte faz as pessoas ficarem presas, pois estão sempre achando que uma coisa ruim pode acontecer. Ainda mais com os noticiários que alimentam mais esse medo. Aprenda agora como vencer esse medo com alguns versículos bíblicos. Veja o que a Bíblia diz. Lá em João 11:25-26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Lá em Salmos 23:4 diz assim: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Saiba que Deus é vida, vida em abundância. Espere que você medite nessas afirmações bíblicas. Certamente, esse é o remédio para você acabar de vez com o medo e ter uma vida de liberdade. Seja livre. Em 1 João 4:18 está dizendo: o perfeito amor lança fora todo medo. Que você seja livre deste medo. A partir de hoje, você vai ficar firme com Jesus Cristo, acreditando no poder da palavra. Aquele que tem Deus não teme o perigo, não tem medo de nada, porque Deus está contigo. Seja livre, seja liberto. A partir de hoje, que sua vida possa ser transformada. Guarde essas palavras em seu coração e tenha uma vida plena, uma vida ricamente abençoada pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa cumprir com todas as suas promessas através dessas palavras maravilhosas. Um forte abraço e que Deus te abençoe.